Olha aí, pessoal, o Bolsonaro deu uma declaração polêmica, podemos dizer assim, falando sobre a tal da terceira via, que seria uma direita limpinha. Pois é um negócio que eu vivo criticando aqui no canal há já muito tempo. Aliás, tem muito tempo que eu não falo disso aqui no canal, inclusive, mas é um tema recorrente, ou pelo menos foi um tema recorrente aqui no canal, essa história de direita limpinha que não tá com nada. Essa é a grande verdade. Todos os nomes que no passado se posicionaram nesse sentido se mostraram grandes traidores no final das contas, mas o Bolsonaro tem falado recentemente bastante nesse sentido, até no sentido eleitoral, e é a verdade, cara, ano que vem já é ano eleitoral, a campanha começa agora e a direita, é importante que ela faça isso, que ela determine um nome forte para bater de frente com o Lula. Ou com quem quer que venha concorrer no lugar dele, até porque a própria candidatura do Lula não está 100% garantida não. Falei recentemente disso aqui no canal, no final eu deixo o vídeo recomendado aqui para você assistir. Agora, o Bolsonaro, para além de criticar esse negócio da direita limpinha aqui, falou da Michele Bolsonaro, a esposa dele, como candidata, e ele assumindo a Casa Civil na sequência com ela, sendo eleita, né? Mais ou menos, se você parar para pensar, o que aconteceu lá na época da Dilma Rousseff, com sinal invertido, é claro, né? Mas o que aconteceu na época da Dilma, quando o Lula foi indicado para a Casa Civil da Dilma para evitar ser preso, inclusive, né? Então, o Bolsonaro não falou abertamente que vai apoiar a candidatura dela nem tudo mais, mas assim abriu aquela possibilidade, que é uma possibilidade que de fato faz sentido. Já falei disso aqui também no canal. Vamos dar um apanhado nessa história então, para começar a falar das perspectivas da direita para a eleição do ano que vem. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. E a verdade é o seguinte, nós temos visto manifestações de várias pessoas de direita, briga de gente da direita, gente do próprio PL, o pessoal batendo cabeça, o pessoal querendo protagonismo. Isso acontece por um motivo muito simples. A direita é forte no Brasil, tem votos, a direita tem chances reais de se eleger, de fazer um presidente da República, de fazer senadores, governadores, enfim. As eleições municipais estão aí para mostrar isso. Quantos prefeitos foram eleitos com debate, aliás, com um discurso de direita? Quantos vereadores foram eleitos com discurso de direita? A esquerda, por outro lado, está muito mais fraquinha nesse sentido. Tudo bem que quando o cara é o presidente da República, é natural que ele seja o candidato à reeleição. É a situação do Lula. Só que ninguém tem hoje a mínima ideia de quem poderia substituir o Lula nesse momento. Aliás, qualquer nome que você ventilar, já sabemos de antemão que não vai vencer as eleições, e isso aparece nas pesquisas eleitorais. O que a gente vê nas pesquisas, pelo contrário, são vários nomes de direita fortes, inclusive perfeitamente viáveis, com destaque para o Tarcísio de Freitas e para Michele Bolsonaro, que é justamente o ponto que o próprio Bolsonaro lançou nessa história aqui, né? O Bolsonaro falou abertamente que ele se candidataria sim a 2026, à presidência da República em 2026. E eu falo para você, ele é o candidato ideal para unir a direita. Se ele vier, se ele ficar elegível, todo mundo vai apoiar ele. O pessoal que tá brigando e tudo mais, esse pessoal vai voltar pro apoio do Bolsonaro, ainda que seja um apoio circunstancial, que não tem problema nenhum. O Lula foi eleito com apoio circunstancial de um monte de gente que tá doido para esse governo acabar logo. Gente que fez o L nas eleições e antes da posse do Lula já tinha dado as costas para ele, já tinha se arrependido. Não é o Henrique Meirelles? Não foi isso que aconteceu com ele? Pois bem, né? Então, o Bolsonaro falou, com razão, que não há motivos para a inelegibilidade dele aí, né? E falou o seguinte, que se ele disputar as eleições, ele ganha. E eu acho que ele ganha sim. Vai ser o efeito Donald Trump aqui no Brasil, né? Aquela coisa de o cara tentou se reeleger, a mídia bateu nele demais por causa da pandemia e por causa de outros temas aí, e o cara da esquerda acabou se elegendo, né? Com a diferença que o Biden não era exatamente um ex-presidente, era ex-vice-presidente, mas se elegeu para fazer um mandato horrível, péssimo,
com uma aprovação patética e não conseguir se reeleger, ou no caso fazer a sua sucessora porque foi obrigado a sair da disputa. E aí o Donald Trump voltou para o governo dos Estados Unidos. No Brasil está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Estamos na metade do governo ainda do Lula, mas o governo já está muito ruim em vários aspectos, né? E você tem um candidato de direita que já governou o Brasil, no caso o Bolsonaro, e que fica fácil você comparar as duas situações, comparar um governo com o outro nesse sentido aqui, né? Ah, mas o Bolsonaro não é perfeito, tem vários erros, né? O Trump é pior ainda. O Trump é, sei lá, se eu sequer considero Donald Trump como um cara de direita, de fato, aquele protecionismo todo, um monte de coisas que eu acho uma bobagem imensa, mas dizer que dá para pensar, né, em quem votar entre Kamala Harris e Donald Trump é um absurdo. É óbvio que o Trump era a candidatura possível nesse momento. Era necessário que ele se candidatasse e vencesse as eleições, como aconteceu. Então, Bolsonaro é o candidato dos sonhos. Ele é o ideal, a melhor coisa que pode existir em matéria de direita, em matéria de capacidade econômica, conhecimento econômico, etc. Obviamente que não. Bolsonaro é uma criatura do sistema. Todo mundo sabe disso, o cara tá na política aí, sei lá, 30 anos ou mais. Mas é a possibilidade melhor que nós temos hoje para o Brasil. Inclusive de fazer um governo bom como ele fez lá, um governo cheio de coisas positivas a serem consideradas. Sem pandemia dessa vez, né, que seria uma situação totalmente distinta. E aí o Bolsonaro, né, chamou atenção para esse negócio da terceira via, que é justamente a ideia de querer criar um Gustavo Lima, de querer criar um Pablo Marçal ou algo do tipo para ser uma alternativa à direita mainstream, à direita principal, né, para trazer os votos da direita para esse novo polo, que mais serve para enfraquecer a direita do que qualquer outra coisa no fim das contas. Não que seja impossível também ganhar tendo dois candidatos de direita, um mais à direita, outro nem tanto assim, mais centro-direita. Na Argentina foi o que aconteceu. Você teve o candidato da situação, de esquerda, você teve o Javier Milei, que era o candidato da direita de fato, e a Patrícia Bullrich, que estava ali no centro-direita, mais ou menos a mesma coisa do Maurício Macri lá atrás. E o Sérgio Massa ficou em primeiro lugar, o kirchnerista, no primeiro turno, deu aquele frio na barriga de todo mundo, mas, e aí o que pesou bastante foi isso, a Patrícia Bullrich declarou seu apoio ao Javier Milei, tanto que ela está no governo dele até hoje, no Ministério da Segurança, da Justiça lá. E isso aí pesou bastante e acabou viabilizando a vitória com V maiúsculo do Javier Milei. Então não é impossível acontecer isso não, certo? E volto a dizer, se tem mais de uma possibilidade de direita, inclusive possibilidade de ter duas candidaturas de direita, 3 candidaturas de direita, é porque a direita é forte no Brasil. Mas o Bolsonaro também levantou a bola da Michelle Bolsonaro. Foi perguntado aí para ele a respeito da possibilidade da Michelle disputar a presidência da República e ele falou que não vê problemas nesse sentido não. Né, ele falou que viu a pesquisa da Paraná Pesquisas lá dizendo que a Michelle Bolsonaro está tecnicamente empatada com o Lula no segundo turno e, de fato, né, ela está muito forte e ela foi lá para posse do Donald Trump, isso vai dar visibilidade para ela e etc, né? E aí ele falou, inclusive aqui, né, que quer ser o ministro da Casa Civil da própria esposa, né? Claro, para ficar bem perto do governo ali e na prática governar dessa forma e continuar no governo de maneira geral, né? E aí falou também do próprio Eduardo Bolsonaro, o filho dele, né? Que é um cara que falou que tá bem preparado, bem articulado na política e tudo mais, né? Só que, de fato, o que ele fala, né? O Bolsonaro, o grande objetivo dele é disputar, de fato, as eleições. Aqui ele joga a carta da Venezuela, dizendo que, né, a Venezuela, o Brasil pode ter uma eleição estilo Venezuela em 2026 se ele não concorrer, se ele não for um dos candidatos, né? Ele falou sem a presença dele aqui. Não sei se a presença ainda que indicando alguém, ainda que abençoando alguma outra candidatura, né? O que eu acho da candidatura da Michelle Bolsonaro? Já falei isso várias vezes, acho plenamente possível e acho bastante viável, inclusive, né? É uma candidatura
que tem a assinatura do Bolsonaro no final das contas. Todo mundo sabe que o Bolsonaro estará junto com a Michelle nesse sentido aí. E além disso, a Michelle tem vários pontos positivos que o Bolsonaro não tem. Ela é muito mais bem articulada, fala muito melhor que o Bolsonaro, tem uma aparência melhor que ele, tende a ter um apelo maior com as mulheres, que é um grande ponto fraco do Bolsonaro. Os homens votam muito bem no Bolsonaro, mas as mulheres não. Isso aí, tudo bem que pode espantar voto de homem, beleza, tudo bem. Mas vai trazer um apelo grande junto ao eleitorado feminino, sem sombra de dúvidas, e vai quebrar vários dos discursos aí que foram colocados na conta do Bolsonaro, de machista, de não sei o que, né? Então, é uma virada total de tendência, caso a Michelle venha a ser candidato mesmo à presidência da República, e ela vai ter grandes chances, de fato, de vencer, na minha opinião. É claro. Agora eu preferia muito mais o Bolsonaro disputando e a Michelle indo para o Senado, por exemplo, para tocar o terror lá no Senado, de fato, junto com outros que, vamos lá, talvez a eleição para o Senado Federal seja mais importante do que a da presidência da República. De maneira geral, a gente não pode hoje nem falar, nem confirmar com total certeza que o Lula vai concorrer, que dirá saber quem será o candidato da direita, né? Vai ter terceira via? Vai ter Michelle Bolsonaro? O Bolsonaro vai se tornar elegível até lá? Só o tempo vai nos dizer, né? Vou deixar recomendado aqui o vídeo em que eu falo sobre a possível não candidatura do Lula. Deixe aí o seu comentário, a sua opinião sobre esse tema também. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.